we're now tuned into Pod Beta 33. Turn up, fala mais sobre ti. Tell me, open convos, não há mais portas fechadas para ti. Saídas e saídas, we got it coming in. Run it back. Me and Hustle stuck together like Siamese. Southern kid, cat I do. Ok, pessoal, hoje estão a ver, estamos num cenário diferente aqui, com um convidado especial que eu tenho o prazer de ter aqui comigo. É uma entrevista exclusiva que ele preferiu dar aqui a nós e com muito agradecimento ficamos aqui também. Estamos muito lisonjeados com esse manifesto da parte dele. Vou apresentar ele aqui agora. Temos aqui conosco na casa o Elgar Miles, o artista renomado moçambicano. Vai falar um pouco do momento não muito bom que ele passou. Todos nós aqui sentimos. Todos aqui no estúdio sentimos, todos aqui no país sentimos, foi uma bomba. Mas eu vou deixar ele falar um pouco mais do assunto. Como é que é, mano? Viva, brother. Que este ala eu queria dar já desde há um tempo atrás. Thank you, man. Só que deixei o tempo passar. Congratulo-me por teres ligado para mim. Vou contar aqui um pouco da passagem, da altura quando nós nos conhecemos. For sure. Recordo eu que a Ilka nos fez a ponte, disse eu conheço o Elgar, disse que eu também quero conhecer. Gravamos um episódio muito no início. Foram 4 anos atrás. Eu 4 anos atrás, no primeiro ano do podcast. Acabava de chegar. Gravamos, estava lá conosco também a tua querida parceira, a Ana, que Deus já tem, a tem assim. E para começar esta grande entrevista exclusiva, né? Eu gostaria de começar com esta parte, irmão. Como e quando é que vocês se conheceram? Aquilo foi em torno a 2018. Eu já estava na Itália desde 2016 a estudar moda. Então conhecemos-nos através de amigos em comum. Porque ela vinha para trabalhar, vinha para tratar a cidadania dela, porque ela também tem família italiana, etc. Então vinha fazer a passagem para a dupla nacionalidade e vinha trabalhar também. Quis transferir-se para a Europa e etc. Okay. E calhou que foi para um estúdio que era muito próximo à minha faculdade e na altura eu já tinha também um estúdio de música. Lá? Exato, que é depois chegaremos lá, mas eu já tinha uma sociedade com um grupo de italianos que eram colegas meus também apaixonados pela música, e não só, um deles era jewelry designer, o outro era sound engineer e eu estava a fazer fashion, mas estávamos todos na mesma academia. Okay. Então decidimos ali alugar um pequeno spot próximo ao estúdio onde ela vinha trabalhar também. Ok. E calhou que tínhamos ali um pequeno movimento, um bocado de hype já a acontecer. Era tipo o nosso primeiro ano, já tínhamos feito um ano naquele estúdio quando ela acabava de chegar em 2018. Nós abrimos o estúdio em 2017. Foi 1 ano e meio depois de eu estar instalado já em Itália. Foi bem quick, mas era uma realidade pequena. Era um estúdio, uma garagem, etc. E o estúdio de tatuagem estava à frente ao estúdio e no meio, entre a faculdade e o nosso estúdio. Então era um no-brainer, era um centro social também, um tal estúdio de tatuagem. Por acaso é tipo um estúdio bem famoso, é a Náutica Tattoo. Ok. Que é lá onde o tatuador o dono da Náutica Tattoo é o tatuador oficial do Neymar, etc. Okay. Dessas personagens todas. É internacional. Rosa. Sim, é o Adão Rosa, que depois virou um padrinho nosso, etc. Okay. Um irmão até hoje. Então, nesse período ela chegou, aterrou. O meu producer é a pessoa que diz: olha, chegou uma brasileira no estúdio, etc. Essa história depois também está no livro, com muito mais detalhes, etc. E nada, tipo, o meu producer fez com que a gente se conhecesse. Eu fui para lá para o estúdio, nós frequentávamos o estúdio. Era um sítio onde a gente ia tomar café, íamos estudar, íamos conversar, bater papo, porque era um centro social no modo. Ok. Então conhecemos ali e nada demais, éramos amigos, eu era comprometido na altura também. Então era uma relação de amizade. E ela, como já fazia música, era uma excelente guitarrista, fazia parte de punk bands, já na altura. Ela já era big como Ana Insana já no Brasil, que é uma coisa que sim, eu acompanhava, tipo, teve um tempo em que estávamos a ver lá os vídeos da Godzilla e também aparecia, né? As pessoas não sabem, mas ela já tinha uma carreira bem, bem big no Belo Horizonte, que é de onde ela é. Então era uma referência para muitos jovens no mundo punk, no mundo alternativo, tatuagens, transformações corporais, etc, todas essas coisas.
Então, conhecemos em 2018 e depois mantemos essa amizade, primeiro pela música que nos ligava, né? Nós tínhamos o estúdio, ela queria gravar, então ficou nossa artista. Ok. Então nós começamos a agenciá-la, a cuidar da parte criativa dela e etc. Ok. E vocês seguiram então com a vida artística lá? Sim, O que é que seguimos com a vos vida motivou a artística. seguir este ramo da arte lá em Itália? Porque era o nosso objetivo. Eu cá em Moçambique já estava a estudar, já estava a fazer já um curso que era um curso que de certa maneira me ligava já ao mundo artístico, que era a arquitetura, que depois acabei trocando pela moda. Então eu ia para lá já para viver a minha vida artística e para tentar estabelecer-me como um artista 24/7 profissionalmente, né? Então ela tinha o mesmo objetivo, o nosso movimento, o nosso grupo tinha os mesmos objetivos. Nós ainda não estávamos relacionados a nível romântico. Exato, como vocês já estavas comprometido. Estava muito bem comprometido, vivia com a minha namorada na altura, que era uma ítalo-marroquina também, e já estava com ela há uns anos já. Então nós só ficamos, só transformou isso, só saiu do profissional para a parte amorosa depois de um ano e alguma coisa. Depois de conhecerem melhor, depois de termos já tido muitas outras experiências no mundo artístico juntos, já tínhamos colaborado, éramos um movimento de um grupo de artistas, estás a ver? Alguns emergentes, alguns estrangeiros, a maior parte italianos, mas nos dávamos bem, estávamos ali com o movimento Nice em Roma, no centro, então estávamos já a começar a ter um bocado de power na altura. Só que depois viagem aqui, viagem acolá, já sabes como é que as cenas acontecem. No relacionamento depois com a minha tipa lá, a marroquina, depois foi um bocado descendo, foi um bocado para baixo. Mas depois aquilo aconteceu acho que em 2019, não, finais de 2018 mesmo. Nós depois começamos a nos relacionar, etc. Juntaste a Ana B e naquele momento tu percebeste que vocês viveriam tanta coisa juntos naquela altura quando conheceste ela? Não, eu sempre fui uma pessoa que quis ter família, né? Ok. Mas não era algo tipo... Estávamos só no momento, no flow, jovens, cheios de ideias, cheios de sonhos, a viver a vida, as cenas a darem certo. Uma coisa juntou-se a outra, já 1 mais 1 deu 2, ficamos juntos e aquilo foram 8 anos depois disso. Depois teve também o corona no meio de tudo isso, né? É o que estavas lá. Sim, já nós sentimos muitos desafios. Exatamente, queria saber quais foram os desafios que tiveste a enfrentar no vosso ramo artístico. Olha, aquilo fez-se sentir em todos os ramos na Itália. Falo desde o empresário milionário da banca até ao chefe, do restaurante renomado. Todo mundo foi abalado e aquilo já deu-nos uma rasteira quase que... Porque nós na altura acabávamos de mudar para um novo estúdio. Estávamos em fase de expansão. As cenas estavam a andar bem, como eu tinha te dito, então mudámos-nos já para um estúdio de 90 metros quadrados, que eram 2 andares. Que foi o nosso estúdio, que ficou o nosso estúdio até nós sairmos da Itália, né? Okay. Mas naquela altura já enfrentámos muitas dificuldades no que diz respeito a conseguir manter o estúdio, porque estava tudo fechado, os artistas já não podiam se movimentar. O lockdown era talmente forte que não te permitia nem sequer sair dos quarteirões. Okay. Só que a forma como as cidades na Europa ou em qualquer outra parte do mundo desenvolvida está estruturada é que tu tens, por exemplo, tens tudo o que tu precisas para a sobrevivência no teu quarteirão, no teu bairro, na tua zona. Tens o supermercado, tens um hospital, tens a farmácia, então tu só podias te movimentar para esse tipo de coisas e até um certo horário. Então nós não tínhamos como conseguir manter o estúdio ativo, porque nós vivíamos também de sessões diárias, direções, produções, creative direction, que é o que a gente faz até hoje. E também o vosso ramo depende muito de shows. Naquela altura não se podia fazer shows. Estúdios, é muito presencial a coisa. Sim. Foi naquele momento que até o mundo começou a ter aquele shift para as lives, para o digital, a 100%. Começamos a trabalhar à distância. Começamos todos a aprender a adaptar-nos e a viver de uma nova forma naquela altura todos. Tivemos que nos adaptar. Exato, então ninguém poderia estar pronto para receber aquela bota e estar ready to react, para adaptar-se. Teve que se improvisar, tivemos que levar o nosso tempo para depois conseguir superar aquela situação toda. Sim. Então naquele período éramos só nós os dois, porque os meus sócios de Brecha, porque os meus 2 sócios não eram de Roma. O pai era romano, mas o
o nosso manager, que era o Tiziano, que no livro pôs um outro nome, obviamente, porque já na primeira fase do livro, já vou fazer essa relação sempre com o book, porque eu quero que as pessoas depois percebam tudo isso que eu estou a contar. Sim, também que tá no estará book, lá, sim. e com muito mais detalhes. Mas os meus sócios não eram de Roma. Nós todos tínhamos nos reunido em Roma porque estávamos a estudar e nos encontramos lá com interesses comuns, etc. Então houve uma certa altura em que eles tiveram que voltar para as suas cidades. Então nessa altura eles decidem deixar o estúdio só comigo. Ok. Então eu fico numa posição em que Tiveste que pegar isso. sim, estou-me a separar da minha ex, estou nessa situação com a Ana. Começa a haver aquela tension dentro do próprio estúdio, porque nós tínhamos um ambiente muito fresh, muito inocente, muito puro. Jovem. Sim, muito puro, mas era puro para termos aquele tipo de situações de interrelações entre nós mesmo, não sei o quê. E também depois a cena familiar dos meus sócios fez com que eles fossem. Então eles deixaram a cena comigo. Eu fico com o estúdio e nessa altura já estou com a Ana. Então é um momento em que nós decidimos nos unir de verdade e tentar arranjar uma solução para aquele momento que estava a chegar, mas estava a chegar mesmo. Aquilo era um dia pior que o outro. Avassalador. Sim, quando anunciaram a pandemia, cada dia parecia já nós tínhamos uma esperança, mas consoante os dias foram passando, fomos já percebendo que isso aqui só está a piorar e nós não vamos sair dessa situação tão já. Verdade. Então tivemos que nos adaptar ali. E entre altos e baixos conseguimos arranjar N soluções. Começamos a trabalhar à distância, a fazer direção criativa, creative direction à distância para algumas marcas tipo Minimal, do Salvatore D'Amelio, Drip Boys, que foram marcas que conseguiram nos carregar, conseguiram nos ter uma certa estabilidade no momento da pandemia. Essas duas marcas. Depois quem quiser, quem for curioso, pode ir ver lá o Salvatore D'Amelio. Ok, no Instagram. É um GOAT do mundo fashion Da na moda. Europa, da moda Ok. em general. Eu já ia te perguntar isso também, mas acho que posso fazer o gancho aqui. Quais foram as maiores conquistas que vocês tiveram juntos nessa altura lá? Lá, nós até hoje temos a Mars Odyssey. Até hoje está aberta a Mars Odyssey, Odisseia de Marte, que é um grupo de jovens que começa comigo, com o Davide Benedetti e com o Tiziano. Ok. Que somos os três estudantes, colegas que depois nos separamos. E depois dessa realidade adicionamos a Ana, que chegou, e uma série de outros artistas, B2Bs, whatnot. Uma label. É uma label. Quando a gente se muda para o estúdio Big, nós chegamos a um ponto de termos agenciados 20 artistas. Ok. Entre photographers, designers, graphic designers, videomakers, artistas, escritores, compositores. Estamos já a organizar os nossos próprios eventos, os nossos próprios shows. Estamos a falar de eventos com capacidade para 2.000, 4.000, 5.000 pessoas. Então, as pessoas que nos conheceram já naquela altura, que nos acompanhavam, sabem dessa outra parte, sabem desse pequeno vestígio de sucesso que estava para se chegar naquele momento em que tudo aconteceu. Okay. Então, o momento da pandemia praticamente fez um stop. Olha, a pandemia, o lockdown verdadeiro chega num dia em que metade da nossa team está em Milão, uma parte de Brecha está a ir para Milão, eu estou a sair de Roma com a Ana e com mais 2 artistas para Milão também, para ir fazer a abertura no Milão Fashion Week para o evento da Moschino. Poxa, é uma Jeremy grande Scott. marca. Do Jeremy Scott e do Pablo Leo, graças a um dos nossos friends, que é o Enrico Palazzo, que podem ver também, é o DJ oficial da Moschino, e foi alguém que logo que eu cheguei a Roma abraçou-me e mostrou-me how to move there, tá vendo? Então, o momento da pandemia é um momento em que nós estamos mesmo num speed bem top. São viagens para Nápoles, Brecha, Milão, Torino, everywhere, a fazer shows, Países etc. de moda, arte. Já estamos a viver a vida artística de uma forma nice. Bem nice, sim, bem corrido. Sim, e o Raio mesmo dizia que se continuarmos assim, as cenas vão
vão fluir como deve ser. Infelizmente a pandemia chegou e fez o que fez, mas uma das nossas maiores conquistas foi essa, foi ter conseguido criar esse movimento. Que até hoje existe. Exato, conseguir estabelecer-se num país com tanta diferença a nível cultural, a nível de língua. Olha que É verdade. eu consegui estabelecer-me a ser um artista que cantava em italiano. Sim. A ver? Uma língua que eu aprendi lá e já escrevia para outros artistas também, etc. E não só, depois conseguimos também a nível, posso dizer que de impacto na cidade, nós fomos o primeiro movimento multicultural a fazer-se sentir. Tipo, já sabiam que era o Dierme, sabiam que era o David, sabiam que era a África, Anabi, Moçambique. sabiam de onde é que eles vinham, Yeah. ok? Respeitavam a nossa forma de falar, respeitavam a nossa forma de se Ok. impor. Obviamente que tens aquelas barreiras básicas que a cultura em si Isso que eu causa, também, os exatamente. racismos e etc. Mas nós, por sermos um movimento muito multicultural e com muitos italianos envolvidos, também tínhamos a proteção dos próprios italianos. Sim. Então era tipo, eles são com italianos, não é um grupo de 10 africanos ou de 10 americanos. Sim, vocês estavam a trabalhar com italianos, já Sim. mudavam, já davam um outro ar, né? Eu também ia te Exato. perguntar, esse choque cultural, essa diferença cultural, como é que foi gerir naquele momento ali? Epá, Como estava a lidar com italianos era fácil, né? Sim, já eu, por exemplo, com os brasileiros, nós crescemos no mundo das TVs, etc., das novelas, parecem familiares nossos, então não houve muita dificuldade. Antes da Itália viveste em Brasil, Não vi no Brasil. só foste... Não, falo no sentido do tipo, crescemos com as Records, com as TV Globos em casa, né? Ok, então sim, tivemos acesso um bocado à cultura brasileira, então aquilo nunca foi um choque à nossa relação pessoal. Eu e a Ana nunca tivemos esse stress. Com os italianos também não, nós éramos open-minded, depois não fomos numa idade muito... Sim, já foram com criança, open fomos mind, um já. bocado já grandes, etc. Nos encontramos todos já grandes, eu tinha os meus 22 já, então... Yeah. As maiores conquistas foram essas. E depois os números existiram também, a nível financeiro conseguiu-se também fazer-se sentir. Ganhamos com aquilo que estávamos a fazer numa fase muito inicial, já conseguíamos nos manter com a música, com os nossos eventos e tudo mais. Good. Para quem não sabia, tipo, que desenvolveste essa label lá, Yeah. é uma novidade, né? Tipo, nice. E vai ter mais detalhes no book, com certeza. For sure. Tem um, se não me engano, não, tem lá um capítulo chamado Mars Odyssey no livro, Ok. que fala mesmo do nascimento, de como tudo aconteceu. Na verdade, a Mars Odyssey é a nossa, a Odisseia de Marte, como se diria em português. Foi a nossa família. Foi a nossa família. Todos os artistas lá até hoje estão conosco. A Adelina, Georgia Papacídero, LS Rich, B2B, Chosen One. Já B2B? continuamos. B2B conhece. Então, tipo... Não, mas esse B2B acho que não deves conhecer. Esse Tá, não é tá, B2B. então tem um moçambicano, cara, que sabias que tem uma Tem marca um B2B, ok. participou do Fancy Africa, então, por isso que eu sei, acompanhei. Ah, sim, B2Bold, tu tá falando Sim, de B2B. sim. Não, o B2B que eu tô falando é B2B. Ok. Que é tipo, é um artista italiano, italo-marroquino também. Good. Yeah. Depois dessa fase, foi a fase em que voltaste para Mose. Eu acredito que foi em 2020, foi há 4 anos que não nos encontramos, foi em 2021. Sim, 2021. Para deixar outros detalhes da Itália também para o livro, né? Para quem vai tentar assistir. O que é que vos motivou a voltar para Moçambique naquela altura, 2021? Naquela altura que nós fizemos a primeira entrevista. Foi a pandemia. A pandemia fez com que a gente chegasse a uma conclusão que era de precisar. Na altura, o mundo lusófono, o mundo da lusofonia começava já a ganhar destaque. O Brasil começava a ganhar muito power no mundo musical, no mundo artístico. Os números começavam a fazer mais sentido. Artistas portugueses, artistas moçambicanos nem tanto, mas a Tuga e o Brasil já estavam com um peso que fazia sentido, por exemplo, para nós que somos artistas de língua portuguesa, estarmos mais próximos a essas realidades. Estando na Itália, ok, era possível, mas para nós era um reach naquele momento. Era tipo um reach no sentido, era tentar esticar um bocado a janela a janela de probabilidades e de tempo.
tipo, sempre, ok, nós estamos aqui já há um tempo, já fizemos isto, a pandemia chegou. Vamos lá mudar para o Brasil. Começamos a fazer colaborações com Condzilla. Sim, recordo. Estás a ver com essas etiquetas. Tínhamos o Adão Rosa, que já nos estava a meter já em contato com boa da gente daquele lado. Então a ideia era, primeiramente, ir para Portugal. Porque Ana estava tipo, não, eu não quero voltar para o Brasil agora. Quero primeiro fazer alguns projetos e etc. E depois voltar já com uma certa, com uma certa força. Sim. Fazia sentido. Eu também estava disposto já a mudar um bocado de ar. Eu disse, ok, vamos para Cascais, vamos para Tuga. Eu estava a colaborar, na altura acabava de lançar a primeira versão do Love Hurts. Ok. Que é uma coisa que as pessoas também não sabem. O Love Hurts é uma saga que começa antes de eu vir para Moçambique. Sim. Então foi a minha primeira tentativa, foi o meu primeiro projeto em português. Okay, que lancei com a produção executiva do Beethoven, que é um artista e produtor português. Ele trabalha com as Carlas Pratas, com os T-Rex e etc. É um dos biggest. T-Rex grande, gigante. Exato. Então, o Beethoven já estávamos num ritmo em que era tipo, ok, eu venho para Tuga, bro, vamos continuar com o que estamos a fazer, estás a perceber? E depois a gente vê. Mas a ideia era ficar na Tuga tipo 1 ano e meio, 2 anos, sair da Itália direto para Tuga. Só que naquele processo eu nunca tinha voltado para Moçambique nesses 6 anos que eu tinha estado, 5, 6 anos que eu tinha estado na Itália. Então algo diz, vai lá visitar a casa. O país. Sim, a tua casa. Sim. E não só isso, durante a pandemia eu tinha desenvolvido um projeto, eu desenhei um projeto que é o Chova Race. Que nós falamos, eu lembro, nós falamos na tua casa, bro. Exato, que já estava a desenvolver a cena. Já está aqui nos telemóveis, já estamos a jogar, vamos lançar agora com a Vodacom e etc. Mas uma das causas também que me fez dizer, ok, let's go back to Moz, era o Chova Race, porque eu via no Chova Race uma oportunidade big de lançar um produto digital que ia me dar uma certa estabilidade de eu não precisar, de eu realmente focar-me na minha missão criativa, estás a ver? Na comunicação, no comunicar. E na altura em que o digital estava forte mesmo. Até agora estamos no melhor momento para lançar um produto digital como o Chova Race, estás a ver? Tanto que vamos lançar este ano ainda. Mas a cena é tipo, o Chova Race disse-me, ok, vai lá para casa, visita a família, apresenta a tua Ana, a tua família. Estavas a ver a primeira vez com ela para aqui? Sim, era a primeira vez dela em África. Então, ok, vamos fazer isso. Nos organizamos, avisamos a team lá. Lágrimas, não lágrimas. Aquela foi a despedida mais longa que eu acho que possa ter existido, porque nós avisamos ao pessoal que íamos nos mudar em janeiro, tipo assim, e só viajamos em junho. Então é tipo, estávamos a organizar a viagem, todo mundo já viajamos muito com a team toda, uma cena de but we're not done yet, ainda não acabou. Tanto que depois um dos nossos artistas, um dos nossos partners, que ficou partner até hoje, disse, brother, vocês meteram um certo depósito aqui, em vez de vocês pegarem nesse depósito e levarem whatnot, eu vos passo aquilo que for, mantemos uma monthly rate e eu continuo com a Mars Odyssey com o estúdio. Como o nome foste tu que deste, quanto muito, já nós temos, eu tenho tatuado, uns 6 ou 8 artistas nossos têm o Mars Odyssey tatuado, inclusive a pessoa que ficou com o estúdio, ele depois mudou o nome, mas deixou o Mars. Só tirou o Odyssey. Então passamos o estúdio para ele, a gerência do estúdio para ele, ficou com os artistas, a realidade continua lá, continuamos todos em contato. Nós nos mudamos para a zona do Vaticano, esses últimos meses vamos lá ficar numa zona mais comfortable, viver isso ali, chill, até então só estavam a viver mesmo esse vai e vens para aqui, para ali. Sim, nós estávamos speed. Meus amigos de cá sabem, para me encontrar era tipo, me encontrava este viagem à Itália, tipo, visitar, whatnot. I was on the move, por todo o país, Spain, France, whatnot. Nosso networking foi muito tough. Muito forte mesmo. Eu recordo também quando tu regressaste, foi o Derms está a voltar em grande. Eu recordo que era esse, o que se falava até quando vieste lá no canal.
o people dizia mesmo, deram-nos voltou com força mesmo, estás a ver? Então dizias que foste viver no Vaticano depois. Sim, fomos para o Vaticano, ficamos lá uns 3 meses, foram os últimos momentos em Roma. Foi uma experiência boa, top também, porque olha, já estamos a sair de estudantes, pessoas que chegaram num país sem nada. Nós saímos de lá a escolher o sítio onde nós queríamos ir para passar os últimos meses com a nossa cadela. Tipo, estávamos a viver um dream e uma despedida que parecia meio folclórica, estás a ver? Mas era uma fábula, but it was beautiful. Good. Tiveste bons momentos. E depois a cena também de eu ter trabalhado no Vaticano na altura como social media manager para uma agência de turismo, etc. Deu-me uma nostalgia positiva e foi um sentido de tipo, you did good here. Estás a ver? Já vai lá continuar com a tua trajetória. Sentimento de dever cumprido. Tipo, na Itália, eu acredito que ainda possa viver lá, mas tipo, I had fun, aprendi demais e conheci o amor da minha vida. É isso mesmo. Depois, queria te perguntar, depois voltaram para cá para Moz, né? Para casa. Decidiste voltar a casa, vou apresentar a Ana, a família. Como é que foi depois de tanto tempo fora o processo de adaptação cá em Moçambique? E naquela altura, se recordas o momento em que tu apresentaste a tua família à Ana, como é que eles reagiram? Sim, já. Mesmo eu, se fosse apresentado à família dela, acho que a reação seria a mesma. Somos figuras muito chamativas, vivemos uma vida alternativa, vivemos a Deus uma vida alternativa e ao vivo, eu hoje já, ainda não me habituei a ausência. Tipo, a não usar o plural para falar de nós, mas tipo, já conheciam, então ver presencialmente, tocar aquelas tatuagens todas, aqueles detalhes todos, mas receberam muito bem. Vem de uma família também muito soft, muito porreira. A minha avó foi a primeira que a conheceu, a avó Assa. Fui lá para a casa do meu pai ainda estava vivo quando nós chegamos, então acredito que já receberam bem e ela também gostou. A adaptação para mim foi easy, eu já tinha todos os meus amigos aqui à minha espera, etc. Já tinha organizado a team com a qual eu viria trabalhar, já tinha falado com o Bill Boy, com o Chris, com o Lizzy, com o Exodus, com o Luxury. Todo mundo à minha espera. Todo mundo à minha espera. É isso que eu estou a dizer, voltaste com um grande tipo um barulho mesmo na altura e fizeste sucesso, bro. Não pode parar, estava a perguntar, não pode parar o sucesso. Não vai. Eu acompanhei muito dos vossos momentos juntos, bro. Nós nos cruzamos muitas vezes e eu sempre disse e digo, era normal ver o Dermes e a Ana juntos. Estavam sempre unidos, estavam sempre juntos. Desde o regresso até ao tempo em que aconteceu a tragédia, qual foi o sucesso que obtiveram cá? Se recordas? Olha, ser eu a medir o sucesso é tipo estranho. Quando eu digo sucesso, também estou a referir conquista, né? Sim, nós éramos uma dupla séria no work. No business. No business e já na forma de agir e relacionarmos-nos com entidades, marcas, pessoas, artistas, o que fosse. Se nós tivéssemos um projeto, éramos nós a desenhá-lo, éramos nós a desenvolvê-lo, éramos nós a ir atrás, muitas das vezes éramos nós mesmo a financiar. Nós acreditávamos muito nas coisas que nós fazíamos e éramos muito autossuficientes. Okay? A Ana tinha um mundo dela que era muito public relations, né? Era muito boa de fazer parcerias, era muito boa de comunicar, de convencer, e também tinha a realidade dela, que não vamos aqui não falar, que era o OnlyFans, okay? Que foi um dos nossos como é que se diz? Cavalo de Troia, essa expressão. Foi tipo, foi algo que nos fez bem e que ao mesmo tempo nos etiquetou muito, ok? Mas fazia parte de nós. Então tínhamos... Podes repetir a pergunta só para eu me...
desde o regresso, né? Yeah, ok. Qual foi Estamos no lado de as sucesso. conquistas, o sucesso? Sim. Exato. Então falei disso para explicar como é que nós conseguíamos nos movimentar de forma tão livre, tão independente. Para além do estúdio, na Mars Odyssey, etc., nós conseguimos criar essas partnerships, etc. Parcerias. Exato. E abrimos a Vibranium Entertainment. Sim. Começamos com a Vibranium Nights primeiro, que foi na pandemia. Os eventos no Opium, etc. Numa altura que não se podia fazer festas, desculpem-me aí. Mas nós não estávamos à espera também de voltar para Moçambique e encontrar uma outra pandemia. Aquilo foi tipo, uou, estamos a sair, as vacinas já estavam todas outside, in Italy, etc. E quando chegamos aqui, voltamos a encontrar com outro lockdown. Então tivemos que nos adaptar. Eu estava com saudades de casa, de estar outside, de criar whatnot. E também tinha muita coisa para mostrar, muita coisa para, não vou dizer ensinar, mas de certa forma sim, ensinar. E eu queria que o pessoal conseguisse perceber que tudo está no conhecimento e não na tua situação ou no teu ou não no recurso em si, ok? Queria contextualizar muito daquilo que eu fiz outside e relacionar com a realidade de cá e a ética de trabalho de cá e fazer perceber ao pessoal que era possível fazer de cá. Então, nós tínhamos a produção de eventos outside, trouxemos a produção de eventos back aqui, abrimos a Vibranium Nights, criamos a realidade da Vibranium Nights. A Vibranium Nights depois abre a Vibranium Entertainment. Exato, que isso é quando eu começo já a lançar os singles também aqui, etc. Começamos a ter o nosso templo que é onde, todo lado onde eu estou existe um templo. Então, o nosso temple criou-se ali um movimento. Nós sempre fomos bons em liderar movimentos, em começar movimentos e conseguir ter uma equipe de pessoas a seguir planos, a seguir slides de PDFs feitos por nós, né? Então, com a Vibranium Entertainment, lançamos os projetos que lançamos com vários artistas, DJ Lolo, The Hermes, o G-Meta na altura, juntámos-nos ao Lilies e criámos ali a Planeta Vibranium. Depois desfizemos aquela cena, continuamos a trabalhar juntos, mas com as duas etiquetas em paralelo. Depois tens os sucessos dos projetos individuais que eu lancei, etc. Que eu considero sucesso porque eu lancei um álbum só desde que cheguei cá, que é o A Caminho de Gaza. E até hoje estou a viver do A Caminho de Gaza em Moçambique. Okay. Tipo, isso é um bocado difícil num DNH como este. Nos dias de hoje é tipo, tens que lançar sempre. É o que se diz, né? Que até tem uma particularidade. Tens que lançar para estar presente. Exato. Estás a ver, Só então? que o Gaza ainda está presente. Sim, o Caminho de Gaza até hoje estão aí as músicas a tocar, etc. Mas agora volto com Love Hurts, o Viúvo. Volto com mais uma surpresa que vai se anunciar no dia 9, no próprio dia do evento. E tivemos outros accomplishments. Eu ganhei alguns awards a nível africano. Entrei na Forbes List. Olha, até quando tínhamos esquecido dessas cenas todas, tipo, que eu cheguei. Depois de um tempo com os primeiros lançamentos, fui inserido na lista dos top 30 dos artistas com mais potencial e com os artistas que estão a mexer na economia africana, Vale dos Emergentes, top 30. Em Moçambique fomos 2, eu e o Luxury, a ser selecionados. Isso depois levou-nos a uma série de partnerships que a gente fez com Johnny Walkers, CSA, que é a Celebrity Agency. A Beleiro também. A Beleiro vem muito depois. Então nós depois entramos na Forbes, na lista dos top 30. Eu acredito que na altura deveria ter sido o jovem mais jovem. Bro, voltaste com muita força. A entrar na Forbes, depois foi o Luani, etc. O Luani também. Grande amigo. Bom, bravo. Tipo, nós chegamos com a força que chegamos, mas a nossa ideia era mesmo inspirar e fazer a nossa cena e lançar o nosso bebê o mais rápido possível, que era o Chova Race, que depois foi-se adiando isto por causa de uma série de sucessos, uma série de up and downs que foram acontecendo. Com as coisas a andarem,
eu já não estou a pensar em ir-me embora logo. Yeah. Eu já não estou a pensar em lançar o Chova Race e ir-me. Já eu mergulhei na wave. Tudo começou a acontecer. Tudo começou a acontecer. Já o primeiro projeto que eu lancei, o primeiro single verdadeiro que eu lancei foi o Puxa Massambana, podemos assim dizer, estás a ver? Já, e foi a primeira coisa, foi. Yeah. Aquilo levou-me a fazer os eventos que fiz, o whatnot, a turnê, e aquilo foram anos. Então Foi 1 ano e meio, 2 anos naquela wave. Então de um plano de vir e bazar, acabaste ficando por aqui. Sim, acabei gostando dos planos que existem aqui. E final deste ano estávamos de partida. Estávamos de novo a voltar para o projeto. De novo não, estávamos a ir para São Paulo. O plano era esse. Só que os nossos planos depois sabemos que não são nossos planos. Não são nossos planos. Venho aprendendo isso nos últimos momentos de forma bem bruta. Vamos chegar aí um pouco a, mas antes disso eu gostaria de perguntar que lição tu tiraste de todo esse tempo? Deus. Que tem que se viver a vida com mais urgência. Tem que se viver a vida com muito mais urgência. É clichê dizer não deixes para amanhã o que podes fazer hoje. É clichê, mas essa é uma frase que nós todos devíamos seguir de forma firme. A disciplina, graças a Deus, fez com que o nosso não viver na urgência ou com urgência nos deixasse num limbo estável, por mais que a gente pegasse aqui, pegasse ali, porque praticamente qualquer coisa que a gente fizesse, mas falo a nível do grupo meu, do meu movimento, todos que me estão próximos, qualquer coisa que a gente faz com muito amor, com muito feeling, mas com muita instrução. Nós seguimos passo a passo para que as coisas deem certo, não só de forma orgânica, mas de forma planeada. Então, o que eu aprendi, o que ficou, é mesmo isso, é viver com urgência e viver para ti mesmo, numa fase inicial. Tens que viver muito para ti, e eu sou uma pessoa que viveu sempre para ele até o momento em que disse, ok, eu acho que já posso criar família, já posso começar algo maior que eu, porque já tenho essa capacidade, já sei o que é proteger, já sei o que é prover, já sei o que é, ok, interrelacionar-me, e aprendi isso nesse tempo, nesses últimos 10 anos, da vez que estive fora. É basicamente isso, só que acredito que esse período eu ainda estou a aprender muito. Mas o Hermes cresceu muito ao lado da Ana. Cresci demais. Crescemos os dois muito. Ela fez de mim uma pessoa melhor, claramente. E eu espero ter feito o mesmo por ela. E juntos passamos por muita coisa, bro. Tipo, quando se fala de cumplicidade, de pessoas que não tiveram 5 euros para comer um kebab, há pessoas que depois conseguiram passar férias a Monte Carlo. Terrível, bro. É tipo, juntos, Terrível. tipo, estar a viver num estúdio durante meses, onde a vossa toilet às vezes não está a trabalhar, tens que usar a do ginásio, para depois conseguirmos dar uma cambalhota da forma que nós demos, graças ao nosso trabalho. Aquilo era, vamos lá dizer, não vou aqui, era 75% work ethic, 25% sorte, circunstâncias do mundo. E quando digo de circunstâncias do mundo, falo dos novos avenimentos, falo das novas formas de fazer dinheiro a nível digital, das formas alternativas que a gente conseguia também sobreviver a nível digital, e tudo muito legal, tudo dentro dos parâmetros e de uma ética moral aceita na nossa forma de estar presente na sociedade, não da forma
moral da sociedade. Nós não somos conservadores, não crescemos conservadores, fazemos parte de uma sociedade conservadora, mas nem eu nem ela éramos pessoas conservadoras. Não, eu por acaso eu acompanhei, nós encontramos muitas vezes, eu volto a repetir, eu vi a vossa união, eu te dizer, era diferente, era uma coisa nice. Estiveram eles também a falar aqui, estiveram lá no temple e a energia era fantástica, pá. Quando nós trabalhávamos juntos, fazíamos tudo juntos, brother, era tipo... Até hoje eu estou a habituar-me a preparar-me para vir para aqui para o set. Estou a habituar-me a ter que fazer coisas que eu nunca precisei fazer. Tipo, tenho assistentes, tenho manager e tudo mais, mas tipo, existem certas cenas que era a minha partner isso crime, dizer, que tipo, sabia. Que tens que fazer alone, que só era com ela. Ela que sabia como fazer-me chegar nos sítios no horário certo, ela que sabia como organizar as minhas cenas, ela que sabia organizar as notas das missões diárias. Dividir, tu tens que fazer isto, eu tenho que fazer isto, temos que entregar isto, temos que fazer isto. Sim, um do outro. Um do outro, mas tipo, era 50-50 mesmo. 50-50 em tudo. Se ela tivesse um projeto, eu era o que carregava as bags. Se eu tivesse um projeto, ela era que carregava as bags. Mas ninguém importante estar numa relação, né? Nem sei como é que será agora. Tipo, no. É life. É life, bro. Mas és maninho strong, man. És maninho strong, bro. Espero, bro. Isso é tu a dizer de coração, és maninho strong. Agora, para irmos para o ponto em que estamos a falar, né? Que é um ponto crucial, exclusivo aqui. Gostaria de saber se vocês partem para a Turquia. Depois do sucesso, depois do movimento criado da Vibranium, vocês partem para a Turquia. Qual foi a ligação que tiveram com a Turquia? Ou como é que tiveram esta ideia, este plano de ir à Turquia? E o que é que vos levou a ir à Turquia? É assim, tudo começa com um desejo que a Ana tinha de fazer uma transformação estética, né? Nós fomos para lá para fazer uma série de cirurgias estéticas e pensar Turquia assim, como e tudo mais, é sempre naquela dinâmica que eu estava a dizer que a Ana sempre foi muito boa a fazer parcerias, sempre foi muito boa a comunicar, muito antes de eu estar no mundo da internet. Ela já era big, já era blogger, desde os seus 12 anos. Tem vídeos dela no YouTube com páginas e tudo mais, desde que ela tem uns 11, 12 anos, blowing up and everything. Então ela sempre foi muito boa a conseguir estar em vários espaços estando num sítio. Preenchia vários espaços estando em Maputo, poderia estar no Brasil, poderia estar em UK, poderia estar a falar com pessoas no Japão, etc. Era forte no networking. Sim. Mesmo para termos conseguido a partnership do Whindersson Nunes com o Chova Race, etc. Foi graças à forma dela não ortodoxa de pensar, estás a ver? É tipo, existe uma forma de chegarmos a essas pessoas que não precisa necessariamente ser através de um PR ou através do e-mail. Sim. I have a few friends here, blá blá blá, let's connect the dots. Então, nessa altura, isto foi antes do nosso casamento. Eu vou dizer-te mesmo, eu acredito até que uma das coisas que fez com que a gente apressasse o nosso casamento fosse a necessidade que ela tinha de ir à Turquia. Porque na altura nós já tínhamos plano de nos casar há um bom tempo já. Só que eu sou uma pessoa que estou tipo, estou em casa, tem que ser uma coisa tradicional, tem que ser uma coisa religiosa, tem que ser uma coisa que a minha família há de estar e whatnot. Mas depois mudamos o plano porque havia uma urgência de viajarmos o quanto antes, porque ela acabava de fazer essa parceria com os turcos, com essa agência, com essa clínica. Essa é uma clínica que age já aqui em Moçambique há um tempo já, e até agora ainda estão aí a fazer as publicidades e tudo mais, algo que eu me questiono. O que está errado? Eu pergunto-me, tipo, é uma clínica que está dentro de um caso grande, grosso, porque o caso está a decorrer, estás a ver? E estão aí a fazer publicidade, mas acho que vamos chegar a esse ponto ainda. Sim.
nós chegamos, a minha esposa, a Ana, ela conheceu este doutor que apresentou-se como médico e responsável pela Alpmed Clinic cá em Moçambique. Ok? Conheceram-se na internet. Então, nesse processo, fizeram o deal, era uma troca de serviços. Ok? Nós estamos habituados a fazer trocas de serviços, permutas em valores de 500 mil, 1 milhão, que depois dividem-se por prestação de serviços que podem decorrer durante 6 meses, 1 ano, estás a ver? Então nós não nos assustamos com uma troca de serviços equivalente a $30 mil, por exemplo. Uma troca de serviços equivalente a $30 mil é 1 ano e meio, se calhar, do nosso trabalho a modo não sequer full time para essas companies, a fazer criação de conteúdo básico, documentação, coisas leves. Então a ideia era ela fazer essa troca de serviços em troca de publicidade com essa clínica, e foi tudo muito rápido. Então nesse período a Ana começa a correr com as cenas de casamento, etc. Eu nunca fui a favor de nenhuma transformação estética. As pessoas sabem, todo mundo que nos segue, os nossos amigos sempre souberam que eu até nos últimos anos, no último ano e meio, ela ganhou cerca de 10 quilos de muscle. Eu também voltei à forma nos últimos anos, porque a minha ideia era tentar mostrar que existia uma forma saudável e natural de ganhar musculatura localizada, massa localizada, o que for, estás a ver? Então ela já estava perfeita, já top demais para mim, sempre foi perfeita nos meus olhos. Sim. Então quando aquilo quando o bichinho começa a martelar na cabeça dela, era uma pessoa muito decisa, muito decidida. Dificilmente, da mesma forma que eu era. Nós somos arianos, arietes, os 2 carneiros de abril, dia 8, dia 11 ela. Então temos uma forma muito... Somos teimosos. Sim, somos teimosos. Quando metemos uma coisa na cabeça, dificilmente alguém tira. Então nós já sabíamos lidar com essa nossa forma de ser. Sim. Tipo, tu entendias ela entendia a ti. Sim, tanto que nos respeitávamos nas nossas decisões radicais. Nas decisões mais radicais possíveis, nós tínhamos um ou outro como suporte. Por mais que o mundo achasse algo que não fizesse sentido, nós os dois nos entendíamos e nos suportávamos nessa decisão. Então, mas sempre éramos transparentes com a nossa verdadeira vontade. Ok, vou fazer isso que tu queres que seja feito, mas não sou a favor, para mim não há necessidade. Mas se quiseres fazer, ok. Infelizmente, desta vez foi uma decisão que metia em jogo a vida de alguém, que era a vida dela, tá a ver? Então, se calhar eu teria que ter sido se calhar uma das primeiras vezes em que eu fosse dizer não vais fazer isso porque eu não quero mesmo que tu não faças, e não vai ser. Para mim estás perfeito assim, porque eu acredito que se eu tivesse feito isso, se calhar ela não teria feito. Tu cogitaste em falar disso? Não, falei várias vezes. Todo mundo sabe, todos os meus amigos. Nós até horas antes em vários vídeos meus, nos dias de casamento, nossos amigos têm vídeos meus, eu a dizer não vai fazer nada. Sim, nossos amigos já mandaram várias coisas, e todos que estavam presentes a dizer, poxa, já estou toda hora a dizer não queres que ela faça, não, parecia que tinhas alguma coisa. Parecia um sinal. Mas depois vou perceber como esses sinais. O momento cedeu-te, o momento cedeu, cedeste no momento. A minha wife quer fazer uma coisa, sempre fez alterações estéticas muito antes de me conhecer, ainda com a família dela no Brasil, etc. Quando falo com o irmão dela, ela diz, Elga, não deve sentir de maneira alguma culpada, porque nós crescemos a vê-la fazer essas transformações, estás a ver? E não falo de só transformações, não falo de transformações estéticas, já falo de tipo suspensões, aquelas coisas artísticas, estás a ver? Okay. Aquelas cenas das agulhas, de pendurar-se nos sítios. É um mundo que para eles era cativante, estás a ver? Ou é cativante. Então foi por aí. Estávamos em que ponto que acabei? Como é que surgiu, né? A ligação para tu? Sim. Então, ela fez essa partnership. Ela pediu que eu fizesse parte de vários meetings até. Só como aquilo não me interessava, eu acho que só participei daquele meeting com aquele doutor
Uma vez. Ok. Uma vez, duas, conhecemos-nos. Não, cá, à Cá, distância ainda. ok. A organizarmos a Online. viagem, online. Ok. Olha, aquilo foi uma coisa de, encontrei a clínica, já aceitaram, depois não sei quanto, já tem a passagem, foi quick. Mas antes disso, só para recapitular, vocês casaram-se uns meses antes. Sim, nós casámos no dia 13 Ok. de maio e no dia 12 de junho nós estávamos a viajar para a O Turquia. casamento estava fresh, super fresh, Sim, bro. um mês mesmo. Um mês. Então foi tipo, casámos, já tínhamos a papelada toda, ela já podia, como ela também estava no processo de organizar os documentos dela, era necessário que nós tivéssemos a papelada dos casamentos, etc, para o momento em que a gente fosse voltar e etc, não existia nenhum stress, ela Ok, podia depois ok. fazer. Então, daí aquela pressa toda, nós nos casamos, já existia o plano da Turquia, usamos a viagem da Turquia também como uma meia lua de mel, etc. E fomos. A partnership foi uma coisa muito quick, foi tudo através da internet, maldita internet. E saiu a parceria e lá fomos nós, dia 13, aterramos em Istambul. Eu recordo que até no dia que chegaram lá, ou um dia depois, vocês postaste um vídeo, ou ela postou um vídeo a passearem lá. Sim, E depois, dia seguinte, eu até vou contar aqui uma curiosa parte. Dia seguinte, eu entro no Instagram, não sei se foi dia seguinte, naqueles dias. Foram 2 dias depois. Eu entro no Instagram e juro, a primeira coisa que apareceu lá no meu feed foi a tua mensagem, a imagem dela. Aquele momento para mim foi avassalador, bro. Eu, sendo um pouco próximo de ti, sendo tua brada, só consegui pensar em ti, mano. Só consegui pensar em como foi a tua reação no momento. Prontifiquei-me a falar com a Ilka, porque a Ilka é que nos apresentou. A Ilka disse: eu também estou sem palavras, bro. E eu estava com o tio dela lá. eu gostaria que descrevesses um pouco da história de como foi vocês nessa noite em que estiveram juntos a passear e depois até o momento que aconteceu a tragédia. Olha, é assim, nós sabíamos de quais eram os cuidados todos que tinham que se seguir, pré-operação, pós-operação, e estávamos muito cientes e conscientes do que estava a acontecer e do que estávamos a fazer, ok? Nós chegamos lá no dia 13, no mesmo dia saímos com os doutores, com o doutor, com o casal, falar aqui da Ilka dessa maneira, mas ok, com o tio da Ilka também, que estava lá com a esposa a fazer algo, estavam também na mesma clínica, a ser tratados pela mesma clínica, conhecemos-nos nesse dia e estávamos com o dono da clínica, o suposto dono da clínica. Então fizeram-nos conhecer lá em Istambul, whatnot. We was having fun, bro. Estava a ser tudo muito, muito top. Vinho aqui, fizeram-nos experimentar os aguardentes turcos todos, um buffet mesmo bem feito, música Reception. live, recepção top. Top. Não, recepção perfeita, escoltas, whatnot. Afinal de contas, eles estão a receber 2 influencers, né? Então, estão a tratar-nos como tal. Mas nós já estamos, desde o primeiro dia que eles a oferecer-nos os drinks e tudo mais. Algo que depois eles dizem que eles depois têm a coragem de nos depoimentos dizerem que eles não sabiam que a Ana bebia. Mas nós estávamos a curtir com os doutores durante horas antes até da operação. Ou seja, quem fez a operação é quem estava a fornecer as tais bebidas. O responsável pela operação toda era quem nos estava a fazer socializar daquela maneira. A guiar-vos. A guiar-nos. Nós estávamos com ele, não houve nenhum sítio que nós fomos em que consumimos alguma coisa sem aquele senhor, estás a ver? Yeah. Sem eles. Então, aquele dia passa, chegamos a um sábado. O sábado foi o dia em que eles mandam as filhas e a esposa do dono levar-nos para o centro da cidade. Turquia está dividida entre Europa e Ásia. Sim. Não sei se é o único, mas a Turquia está na Ásia e está na Europa. Tens parte asiática, tens parte europeia. Sim, há uma divisão. Sim, Exato. sim. Então levaram-nos para a parte europeia, as filhas, não sei o quê, curtimos lá todo o último dia, etc. E
Eu nestes dias vou lançar uma música que chama 1h30 em Istambul, 1h30 em Istambul, que foi o horário em que ela foi declarada morta. E conto bem esse detalhe todo, essa parte de como nós saímos com eles no sábado, com as filhas deles, no sábado de noite, que seria um dia antes da operação. O próprio doutor nos vem buscar na parte europeia e nos leva para um outro clube, de volta à parte asiática, que era onde nós estávamos hospedados, que é o The Rock XL Club. Os turcos que depois vão de ver isto e vão de traduzir, vão de saber bem de onde é que eu estou a falar, estás a perceber? Então, nós estávamos com eles a consumir bebidas alcoólicas, em modo de festa. Por quê? Porque não era suposto nós termos a cirurgia no domingo. Ok. A cirurgia era suposto ser na quarta-feira. Estás a ver? No dia 19. No domingo, depois daquela farra toda que nós tivemos com eles, ele nos liga a convidar-nos para irmos conhecer as instalações. Nós ainda não tínhamos estado, chegamos lá sexta-feira, sexta farra, sábado festa, domingo venham lá conhecer a instituição, porque o casal de moçambicanos está a ir fazer um check-up, estão a ir ver se está tudo bem, etc. Isso na segunda? Não, isso no domingo. No domingo mesmo? Isso no domingo. Ok. Algo que nem é suposto acontecer. Sim, domingo é dia de... Não é suposto nós estarmos aí a fazer nenhuma operação no domingo. Olha, nós estamos ressacados, matabichamos, tomamos um pequeno almoço com o casal moçambicano. Sim. Almoçamos. Olha que isso tudo está registrado. Tipo, são coisas... Nós, por questões de documentação e da prestação de serviço que nós estamos a fazer com eles, nós estamos a documentar praticamente sim. tudo, mas tipo tudo. Então, nós matapichamos naquele dia, tomamos um pequeno almoço naquele dia, almoçamos naquele dia. Eu tenho a máxima certeza que nós até fomos ao hospital com líquidos, ou com Energade, ou com Red Bull, estás a ver? Tu não vais fazer uma operação daquele gênero sem fazer jejum de 24 horas prior. Não podes consumir nem álcool, nem água. Imagina pessoas que estão a vir de uma noite de farra, acabam de almoçar, matabicharam, uma série de coisas que não tinham que acontecer. Energético. Uma série de coisas que não tinham que acontecer. Chegamos ao hospital, estamos só a conhecer o hospital. Doutor vai ali, doutor vai aqui, estamos a conhecer as salas. Ele chama o verdadeiro cirurgião. Esse é o momento em que nós nos apercebemos que o doutor que nós estamos a chamar de doutor durante esse tempo todo não é o mesmo doutor estético que vai fazer a cirurgia da Ana. Ele chamou um outro doutor que veio de fora para a Alp Med Clinic, né? O hospital é Tusa, Astanesi. E chama um outro cirurgião. E o cirurgião vinha só para analisar a Ana, para ver onde é que ele ia tocar, para ver o que ele ia fazer, se ela poderia fazer todas aquelas operações que ela queria fazer, porque ela acabou fazendo uma rinoplastia, uma mamoplastia e uma lipo. Então eram muitas operações para serem feitas de uma só vez também. Então ele vinha só para fazer esse check-up, para ver se estava tudo em dia, um whatnot. Vai-se embora. Ana começa a vestir, ok, we good. Estamos para voltar para o hotel. Do nada, ele diz, olha, houve um casal italiano, por incrível que pareça, italiano, ok, de todas as nacionalidades, foi buscar logo um que tem a mesma nacionalidade que ela, mas ok, esses red flags todos, estamos a ignorar muitos red flags desde o primeiro dia que nós o conhecemos. O fato de ele dizer que é médico cirurgião, mas ao mesmo tempo ter vivido no Brasil, ter aprendido a língua, muita coisa que não julgava, mas nós estávamos ali com ele e com o suposto dono da clínica. Quando chegamos ao hospital, é um hospital gigantesco, tinha uma estrutura que... Uma alta estrutura, yeah. Sim, bro, já estás a falar de um hospital de 10 andares, 8, 10 andares, não sei o que, a clínica está no 6º andar. Nunca estás a pensar que são trafulhas, que são aldrabões, que são pessoas que não são os owners da propriedade, estás a ver? Então o médico volta, quando ele diz, fala desse casal italiano, dessa italiana que já não pode vir, e diz, olha, ela cancelou o voo, vocês podem entrar agora. Com
como assim vamos entrar agora? Estranhaste. Todo mundo estranhou. O casal moçambicano também comentou, teve comentários sobre isso. Olha, nós estávamos até a madrugada da bocado de hoje no clube, etc. Matabichamos, almoçamos, não sei o quê. Ele lança uma piadinha assim, não te preocupes, é só fazer um pequeno exercício. Vai fazer a digestão rápida, não tem problema. Nós estamos... A gente ainda insiste um bocado, tipo, nós vamos ficar aqui, ainda temos uma semana. Não temos essa pressa de fazer a cirurgia hoje e arriscar ela não ter feito o jejum, porque depois queremos ficar mais tempo à vontade na Turquia. Não, nós viemos aqui para fazer essa cirurgia. A nossa viagem foi para isso. Quando for para passearmos, etc., a gente numa outra viagem, a gente faz isso normalmente. Sim. Não é uma questão de... Pressa. Sim, não temos pressa. Vamos fazer a cirurgia no dia que é para ser feita, quarta-feira. Assim ela tem tempo de repousar, se ela já não é uma pessoa que nem consumia bebidas alcoólicas, assim, para ser alguém que vai perder a vida porque tinha ingerido álcool no organismo. Exatamente. Estás a ver? Não faz sentido nenhum isso. Uma pessoa que pouco bebia mesmo, Evitava. Não fumava de vez, estás a ver? Era uma pessoa sana mesmo, tipo pura. O que ela aparentava ser interiormente era completamente diferente. Estás a ver? Era uma pessoa muito smooth, calma, longas horas de sono, descansava. Estás a ver? Sim, eu que às vezes levava-lhe para turbulência, etc. Mas ela nunca foi uma pessoa dessas cenas. Então, conseguem convencer-nos a fazer os testes todos necessários. Ele diz, olha, tu precisas só fazer os testes, ela precisa só fazer os testes, vai depender dos testes, o que os testes disserem. Então lá vamos nós, começa a abrir salas aqui, ali, para ir chamar anestesista, chamar a pessoa que vai fazer o teste de cardiologia, fazer o teste não sei o que, whatnot. Ela fez uns 4 testes, 4, 5, 6 testes ali muito rápido. E aquilo foi uma coisa de os testes terem sido feitos por volta das 17, 18, estavam a acabar os testes. Às 19 ela já estava, 18h30 ela já estava a entrar na sala da cirurgia. De cirurgia. E isso tu bases para o hotel? Nesse momento eu vou para o hotel, volto para o hotel para fazer tempo. Vou ao ginásio, rezo muito, porque já estava muito apreensivo, estás a ver? Estava a tentar passar o tempo de forma... Estava a empenhar-me, estava a tentar estar busy. Decido ir jantar sozinho, não liguei para ninguém, mas o tipo lá, o doutor, este gajo que parecia... Que agora eu quando olho para a cara dele é tipo um pequeno devil, tá a ver? Exato, ficas com uma impressão. Faz-me impressão até ver a cara dele, mas tipo... Ele ligou-me e disse, olha, Elgar, o que é que estás a fazer? Não, Miles, o que é que estás a fazer, etc. Em português? Sim, em português, porque ele fala brasileiro. Então essa é uma das coisas também que foi o nosso calcanhar de Aquiles no momento, porque quando eu dissesse, por exemplo, que olha, nós estávamos ontem na farra, etc, a consumir, se calhar ele estava a dizer outra coisa ao cirurgião, mas não acredito tanto também porque nós não estávamos só sozinhos, nós estivemos com eles, estivemos com as filhas deles que também estavam no momento que estávamos aí para a sala operatória. Também estavam lá? Também estavam, então era tipo todos que estavam naquela sala tinham estado conosco um dia antes. Estás a ver? Na farra, literalmente, as filhas estavam, os doutores, os pais estavam também, estás a ver? Então é tipo, quer dizer, todos vocês foram assim tão negligentes ao ponto de deixar... Vocês são os donos do hospital, nós estamos a deixar as nossas vidas nas vossas mãos. Vocês é suposto vocês nos salvarem, é suposto vocês nos aconselharem a fazer a coisa certa. Não serem vocês a levarem-nos para uma direção completamente errada e oposta e que foge completamente das leis, mesmo a nível medicinal e etc. Tantos médicos ligaram e disseram eram eles que não deviam ter vos deixado fazer isso. Agora imagina serem eles a terem estado com vocês horas antes e ainda por cima vos deixarem fazer isso. E acompanhar aquele todo acompanhar momento isso é um nível de negligência sem bloquear que pode-se passar por homicídio culposo. Estás a ver? Sim. Pode-se passar por homicídio culposo. Aquilo não é... Tu não vais dizer que... Ok, o que é que eu tinha que ter feito? Eu tinha que ter
negado a todo custo. Tinha sim que ter feito isso. Mas tentei negar mais de 3 vezes, mais de 4 vezes, de todas as maneiras possíveis. E mesmo assim, conseguiram convencer a Ana e ela, como sempre, foi uma pessoa muito positiva. Chorou, tirou lágrimas antes de ir-se do nada mesmo, começou a tirar lágrimas, mas eu pensei que aquilo é Medo. sim, aquela adrenalina do momento que está para apanhar anestesia, etc. E foi na última vez que a gente se viu, 18h30. E eu estava só, tinha-me perdido um bocado. Ele liga-te. Sim, ele liga-me e diz: desce, se estiveres pronto, eu vou te levar para o tal sítio onde queres jantar, porque eu disse: eu quero jantar, não sei o que. Eu disse: não precisas, vou mesmo andar para aqui perto, para um sítio que dava para vir até do meu quarto, do hotel, estás a ver? Porque depois tenho que pegar a minha mala, a mala dela. Não era suposto nós fazermos a cirurgia naquele dia, então ela não tinha levado nenhuma muda, não tinha levado nenhuma roupa. Então eu voltei para o hotel, recolhi as coisas dela também, etc. Pus na bag. Ele diz: ok, estás pronto? Ok, estou pronto, 10. Estava ele e a namorada dele, o doutor e a namorada, que é uma influencer também lá na Turquia, de gatos, etc. Big. Levaram-me para jantar, fomos jantar muito rápido. Eu já não estava bem, estava apreensivo. Nós temos um grupo no WhatsApp em que estávamos a falar e tudo mais, e lá no grupo o dono do hospital manda-me uma foto do corpo da Ana por volta das 23, etc. Manda-me uma foto a dizer que a cirurgia tinha corrido bem. Ok, eu estou um bocado mais tranquilo, mas ela ainda não acordou. Então ainda não posso ficar tranquilo, estás a ver? Tranquilizou, mas ao mesmo tempo não tranquilizou aquilo. Eu acho que até aquilo piorou, na verdade. Piorou. Porque agora é tipo, ela tem que acordar, tá vendo? Ela tem que acordar. Eu volto para o... tenho um almoço, o jantar lá com este casal. Eles depois deixam-me, eu pego na minha mala, volto para o hospital e fico lá até por volta das... no quarto onde eu tinha que esperar por ela, porque eu cheguei cedo. Eu queria que ela entrasse e me encontrasse na sala lá de espera, de recuperação, na verdade. Então cheguei lá, fiquei bué de tempo à espera. Acho que até às 3 foi a hora que eles me disseram que eu podia descer para ir. Já disseram 10, temos uma notícia para ti, não sei o quê. Eu já consegui perceber os próprios assistentes que estavam dentro da sala operatória, que vieram chamar-me, já estavam com os olhos todos a lacrimejar, etc. Dava para perceber o que tinha acontecido. E quando a gente desce, é um bocado aquele ambiente ali, tá a ver? Tipo, as pessoas ali, os doutores, os médicos, os donos. O mesmo médico que estava comigo no jantar estava ali também, já à minha espera, aquele tempo todo. E tentaram justificar, tentaram dizer, só que naquele momento eu já não... Já estava knocked out, já estava passed, way out. Tive a reação que tive. Foi mais... como é que se diz? Foi mais... eu estava sozinho. Chocado. Sim. Bro. Eu não sei. Não sabe sei descrever, né? Porque encontravas-te num país que não era teu, sozinho. Minha cabeça estava por todo lado, bro. Estava por todo lado, no sentido... Eu gritei, dei socos nas paredes, abri as mãos, corri, rebolei, tentei procurar explicações. Minha cabeça só pensava... era a família dela, tá vendo? Te vinha na cabeça aqueles momentos. Não, era a família dela, o que é que eu vou dizer à família dela? Como é que antes de muita coisa, eu ainda estou a pensar que é possível. Estou a pensar isso, mas ao mesmo tempo estou a pensar também que ainda é possível salvá-la, tá vendo? Quando tu vês que não há caminho, tu percebes. Sim, porque de certa maneira eles estão a dizer que o Ministério da Saúde acabava de chegar no hospital e tudo mais, e que eles estavam a tentar ver o que era possível fazer, etc.
mas que ela já tinha sido declarada morta e que há muito tempo que eles tentaram fazer de tudo. Ela foi declarada morta por eles à 1h30. Então, quer dizer que eu fiquei tipo ao menos umas... Eu cheguei lá às 2h. No hospital. Então ela já estava morta no momento em que eu cheguei. Muito provavelmente eles já sabiam todos. E naquele desde a momento em que secretaria o de doutor manda-te a mensagem, ela já estava morta? Não se sabe isso. Isso não se sabe. Eles declararam 1h30. Se ela já estava morta naquele momento, não sei. Eu já tenho resultados da autópsia moçambicana. Que é um passo gigantesco para o início das audiências, etc. Então, muito em breve eu terei que voltar para a Turquia para continuar com o processo judicial todo. Estou à espera agora da autópsia turca na Turquia, Que ainda não saiu. que será mais conclusiva. Essa sim vai nos dizer os horários, vai nos dizer o que é que tinham nos sangues, etc. Porque feliz ou infelizmente não, infelizmente só, muito infelizmente, Moçambique é Moçambique e tem as condições que tem, e a gente leva por tabela em qualquer que seja a situação em que a gente se vê a precisar da ajuda do Estado ou da ajuda do governo para alguma coisa. Do governo turco ainda não recebi quase nenhuma... Não recebi nenhum contacto intencional, a não que fosse feito da minha parte. Estás a ver? Então, now it's like that. Depois de ter recebido aquilo, a gente continuou. Onde é que eu estava? Estava a tentar te explicar. O momento em que, tipo, às 3 da manhã. Sim, eles fazem isso, chego, eles dizem isso. E depois daí fico no hospital até às 6h30. Tua reação foi de choque. Super Não consigo choque. descrever esse momento. Super choque. Estava em choque, estava destruído. Se calhar ainda esteja até hoje, mas estou a tentar recolher os pedaços. Mas tipo, o que acontece é que eu fiquei muito tempo ali sozinho. Nem eles conseguiam chegar próximo de mim. E eu ainda tinha que fazer o reconhecimento do corpo. Fiquei à espera, fiquei tipo das 2 que eu cheguei lá até às 7. Só vi o corpo lá para as 6. Já estava onde estava, na caixa de gelo, etc. Foi a última vez que eu a vi. Já foi a primeira vez que eu a vi tipo morta. E fiquei com elas por umas meia hora. Tentaram tirar-me de lá, eu tentei rezar, tentei fazer de tudo, mas já era tarde. Eu recordo que na altura estávamos todos preocupados, nós, Bradas, estávamos todos preocupados com o Elga. Como é que está o Elga? E surge uma entrevista de lá, né, local, em que deste lá, e estava já a contar o sucedido. Eu gostaria de saber como é que a imprensa, já que disseste que o governo está, no momento está no silêncio ainda, né? Não, agora já não, né? Agora já não. O que é que acontece? Quando aquilo acontece, 6h30, eu saio da morgue do hospital. O polícia que conseguiu tirar-me puxou-me para o lado. Era um jovem, graças a Deus, e conseguia falar inglês. Ele falava inglês. É a tua única safa num sítio como esse, encontrar um jovem que porventura também fala inglês. Exato. Ele falava inglês, mas não o suficiente para me ajudar a fazer um depoimento. Então eu disse: olha, irmão, eu já percebi tudo o que está a acontecer aqui, e estes não querem o teu melhor interesse, claramente. Estão numa posição em que eles têm que se preocupar mesmo em fugir ao máximo e distanciar-se ao máximo do que está aqui a acontecer, porque isto é um escândalo. É um escândalo. Ele pede para os colegas que estavam com ele no carro se afastar, tipo, irem nos outros carros, porque, brother, tu não estás a perceber, aquilo era cenário de crime, tipo, o reflexo dos vidros todos do hospital
em luzes vermelhas e azuis, mais de 6 carrinhas da polícia, alguns militares, eu no meio como a vítima, mas também inconsolável, Sem forças. ingestível, sem forças, quero acabar com o mundo todo, quero acabar comigo também, tá a ver? Mas aquele jovem fez com que ele disse, olha, eu vou te ajudar, mas tens de estar muito calmo e tens que... Este é o momento mais crucial que tu vais ter para tu conseguires ter justiça pela tua esposa. Não confia em nenhum desses. Daqui para frente não atendo mais nenhum telemóvel destes senhores que trataram essas coisas com vocês. Vais ter que ter força para estar standing alone, mas nós vamos te ajudar no que for necessário. Ele chamou um tradutor oficial do Estado. Ele disse, eu vou chamar um conhecido meu que ajudou num caso um bocado parecido com este a uns estrangeiros e ele é bom no que faz, vai te ajudar com tudo o que tu precisares. Chamou o Sr. Vatan, o Olok, que transformou-se tipo num pai para mim durante até os dias de hoje, uma pessoa que fala comigo constantemente, é a minha ponte também com os advogados, etc. Estamos lá num grupo, temos um grupo do caso todo, que estou lá com os advogados turcos e com o embaixador de Moz lá na Turquia também, onde a gente passa pelos assuntos que estão a acontecer do dossiê judicial, que vai crescendo dia após dia. Estamos com mais de 200 e tal páginas agora, do processo judicial todo. Então, chega o tradutor lá na esquadra, na delegacia, no posto policial, e eu explico-lhe a história toda, etc. Ele também se sensibiliza com o sucedido e tudo mais. E por sua vez dá-me uma outra indicação. Diz, olha, eu não sei como é que tu estás organizado a nível econômico e tudo mais, mas tu aqui vais precisar de uma advogada. Vais precisar de uma equipe legal e vais precisar dessa equipe legal para ontem. Eu não te vou deixar, por mais que eu possa traduzir perfeitamente o teu depoimento, eu não te vou deixar entrar lá na sala de depoimentos sem uma advogada. Não podes fazer isso. Ok? Eu disse, olha, irmão, seja o que for, vamos. Já sou um jovem, não sou quiçá rico, ok, mas quero justiça. O básico aqui para eu conseguir me aguentar durante este tempo aqui. Vamos lá, também ainda não sabia de nada. Para mim tudo era eu ir conseguir fazer, vamos fazer o que tem que ser feito, né? Não sabia que depois teria que voltar a estaca zero de novo com as contas todas, zerar tudo para conseguir lidar com isso. Mas Deus sabe o que faz, Deus sabe o que faz. O que acontece é que chega a nossa advogada, que é até hoje a que está em cima do caso, é a sênior, porque são 3 advogados que estão no meu caso. É a sênior, depois tens outros 2 júniors, são esses os termos, mas sim. Então lá fazemos o nosso depoimento, tudo mais, eles são logo metidos em prisão os médicos preventiva, sim. Ficaram lá durante as próximas horas, disseram que foram 24 a 48 horas, se eu não me engano, mas depois saíram em liberdade condicional, ok? Nós passamos lá todos os dados, etc. A nossa advogada disse na altura que aquele foi um dos depoimentos mais longos que eles tenham dado até, na verdade, na altura. Mais longos, com mais detalhes. Eles ficaram com os telemóveis da Ana e tudo mais, que tinham todos os vídeos. Eu passei todos os vídeos da documentação toda, com os horários, com os tempos. Eles a ficarem cada vez mais assustados com a quantidade de coisas que não pareciam ser permitidas a nível legal e que estavam a acontecer, desde, já falo de negligência, né? Coisas de negligência médica.
Sim. Desde o fato de estarmos a fazer uma operação daquelas, perfumar uma operação daquelas, a portas fechadas, num domingo, de noite, de madrugada. Mudar tudo horário. aquilo, mudar horário, cancelamentos, o doutor que estava a consumir álcool. Eu a mostrar os vídeos a eles iam dizer, oh, this is that doctor. É este que está aí sentado, que está com vocês aqui às 3, 4 da manhã na farra. De ontem isso, estás a perceber? Então eles todos estão a ficar tipo cada vez mais pasmos com a situação. A minha advogada até chegou a tirar lágrimas. Ela chegou um momento que disse, isso não é possível, vocês não vão fazer com que a vida de uma jovem assim acabe por causa da incompetência e por causa da roubalheira destes tipos aqui, porque eles já estão a olhar os tipos que se dizem doutores como pessoas que possivelmente não tenham nem as licenças para fazer aquilo que eles estavam a fazer ali, que é algo que depois a gente veio a descobrir que era o que estava a acontecer. Nos depoimentos deles, eles já não se apresentam como os donos do hospital, já não se apresentam como sequer médico, eles se apresentam como uma agência de turismo, outros se apresentam como o dono de uma agência de turismo que faz turismo médico. Como assim? Nos vídeos todos, até as esposas, as filhas se chamam de Boss Alp Medic, Mama Alp Medic, Daughter Alp Medic. É tipo, eles montam aqui esse esquema todo. Um esquema, isso é um E esquema. faz-te parecer que eles é que estão running the structure, mas na verdade são meros intermediários que conseguem furos aqui, furos ali, para conseguir, estás a ver, terem as comissões dos próprios hospitais, com os próprios por puxarem cirurgiões. clientes. Sim, porque depois quando vais pensar, isso é o que estava acontecendo naquele Exato, momento. é o lógico. Só que nós estamos tipo, ok, Europe, uma operação domingo, não estamos a pensar que se calhar estes aqui estão-nos a puxar para um buraco, porque existe um espaço para fazer neste momento, e numa quarta-feira que é um dia normal, se calhar já tem as pessoas que realmente correm com o hospital e não nos vão deixar estar. Epa, E não só o people também around, de chamar pai, mãe, médico. Todos os nossos vídeos, nós estamos a chamar eles de doutores. Eles se apresentam como doutores, como os donos da. Então, disso eles não têm como fugir, estás a ver? Então, o fato de eu estar sozinho fez-me, voltando para a tua pergunta, né? Fez-me, que eu estava a tentar te explicar como é que eu depois consegui fazer com que isso chegasse à mídia e tudo mais. Eu tinha que te fazer perceber qual foi o processo. Sim. E para fazer perceber o quão sem forças eu me encontro neste período, neste momento, sozinho, já no hotel, depois de sair do posto policial. A única coisa que eu queria fazer era lançar a bola, era não ver o mundo, porque quando eu chego ao hotel, eu estou no sítio onde nós estivemos a última vez, as coisas dela estão todas espalhadas na sala e ninguém sabe ainda. Ninguém sabe que a Ana já tinha perdido a vida naquele momento. Era só eu e as pessoas que tinham estado lá naquele momento. Nem um casal moçambicano sabia, etc. Ninguém sabia. É um momento que eu tenho que ser frio. Isso já era de manhã, 8, 9. E tenho que fazer a mensagem. Exato. Para avisar, a dizer ao mundo essa viagem que vocês vêm acompanhando acabou desta maneira. E estamos a vir de dias de stories. No momento em que eu faço esse post, nas stories dela ainda tinham as stories do dia anterior todo, estás a ver? Eu ainda não consigo nem sequer entrar no Instagram dela para ver as cenas todas da Turquia, para ver os comentários, etc, porque ainda é um bocado de tough, mas naquele momento eu estava alone. Imagina o momento em que eu fiz o post, obviamente depois de ligar para a família, para o irmão, para a mãe, para minha mãe, para nossos amigos, nossos irmãos, nossos padrinhos. Então faço o post, caos. O caos ajudou também a fazer com que o caso se espalhasse, destacasse. Sim, se destacasse, porque eu dou graças a Deus neste momento. Estou com uma relação
muito estranho com esse graças a Deus, mas tipo, tenho que dar graças, né? Vou dar graças a Deus porque estou vivo ainda, mas graças a Deus porque muito dos esforços que foram feitos para que a gente conseguisse ter a atenção que a gente teve veio de forças externas. Então eu falei com os meus advogados na altura e disse, olha, eu não tenho a capacidade a nível de poder que vocês têm para lutar mão a mão com esta gente aqui. Como é que eu hei de fazer para ir contra uma indústria bilionária que é a indústria da medicina Estética. da estética, exato, turca? Só posso usar as forças que eu tenho, as ferramentas e as armas que eu tenho. Uma delas foi pensar logo no social media. Eu disse, ok, eu vou vou anunciar que estou num hotel X sem pedir autorização nem do hotel, não sei o que. Eles só se viram já numa posição em que não podiam dizer não aos jornalistas e tinham que permitir que eles entrassem. It was bigger, era muito maior que eles naquele momento. É um hotel 5 estrelas, sim, mas o que acaba de acontecer aqui, vocês não vão acobertar. Este jovem também não é que vocês vão dizer para ele sair do hotel para ir dar essa entrevista na situação em que ele está. Então eles me cederam um local dentro do hotel para eu fazer Foi o tal vídeo as que entrevistas. Sim, dei mais de 20 a 25 entrevistas. Lá, locais. Dei muitas entrevistas durante aquele período. A gente alternava entre entrevistas, momentos de estrategizar para perceber o que seriam os próximos steps e tudo mais. Foi uma semana que pareceu uma vida. Porque depois da morte eu ainda tive que ficar lá mais uma semana a tratar dos corpos e tudo mais. Então a gente, quando consegue estabelecer, quando conseguimos ter contato com essas entidades todas de comunicação que começam a espalhar a informação, eu começo também a tentar entrar em contato com entidades mais sérias, né? O Ministro da Justiça, o Sr. Kamal, depois hei de pedir aqui para ler alguns nomes, etc. Mas temos o Ministro da Justiça, temos o Ministro da Saúde, da Turquia, de Moçambique também. Pessoas que eu tentei entrar em contato para apoio, né? Entrei em contato com as embaixadas da Itália, do Brasil, de Moçambique. Eles de certa forma conseguiram entrar lá em um consenso e deram uma ajuda necessária no que diz respeito a personnel no terreno para me ajudar a movimentar. Estava difícil, né? Sim, mas graças a Deus eles foram rápidos. Acho que na mesma noite chegou o representante de Moçambique, de lá da Turquia, viajou, veio, aterrou. Veio também o cônsulo, que estava lá com a trupe toda armada, seguranças. Deram-nos algumas seguranças que seriam as pessoas que haviam de estar a andar comigo de um lado para o outro. E naquele momento eu ainda não estava a perceber que ao mesmo tempo estava a lutar por justiça, mas ao mesmo tempo as pessoas estão preocupadas com a minha segurança. E isso a mim não me está a preocupar, porque eu estou tipo, já passei pela pior coisa do mundo. Se quiserem até acabar comigo, vamos fazer um favor, assim não tenho que continuar aqui neste Chegaste mundo a cogitar em desaparecer, milhões de coisas. Tantas vezes. Não vou mentir, antes de falar com qualquer pessoa, essa foi a coisa que mais passou pela minha cabeça no momento. A minha sorte é não ser uma pessoa muito... Não sou uma pessoa destrutiva, autodestrutiva. Foi a minha sorte. Conseguiste reerguer. Podemos dizer que conseguiste reerguer agora? Estou muito longe disso, estou muito longe, não vou te mentir, estou muito longe porque ainda tenho que reviver muito do que está a acontecer. E o meu sentimento de insuficiência que veio naquele momento, insuficiência de não poder fazer, insuficiência digo por não poder fazer nada, ter visto minha esposa naquela situação, numa situação em que foi uma situação de escolha, tá a ver? Então eu fico tipo passo por sentimento de culpa, tá a ver? Fico com... E os meus ups and downs, os meus downs são muito lows, tá a ver? Fico mesmo no meu timing, em que preciso de mesmo isolar-me, ficar no meu quarto azul, escuro, e fico lá. A minha sorte neste momento foi mesmo ter um estúdio em casa.
Acho que foi a única coisa que me tenha safado. E ter os amigos que tenho, né? Se bem que amigos, pessoas, palavras, abraços vão te consolar até um certo. Chega uma altura já. Sim, depois ficas sozinho. Exato, em casa, como é que é? É Não, um depois sentimento ficas terrível, bro. Sabes que eles estão aqui para um determinado tempo, vão bazar. Sim. Depois diz como é que é. Não, depois ficas sozinho. Fica assim, a balar, Naquela casa toda em que você estás habituado sempre a estar em contato com a pessoa, estás a ver? E nada, o livro ajudou muito. Então, depois desse tempo. Eu fiz o já, depois Da tragédia. de cremarmos e etc, de já estarmos aqui, eu acho que uma semana depois eu consegui entrar no estúdio em casa, tipo, para ver como é que estava. Ainda não tinha entrado desde que tinha chegado, estás a ver? Então vou lá para o estúdio, vou para o estúdio, entro sozinho já. Não estava com ninguém em casa. Entro, começo ali, alguma coisa disse, mas para ligar lá eu pensei, tipo, just, né? Não tinha nada para fazer, na verdade. Bom, comecei a Escrever. a tirar o que tinha. Uma semana depois desse dia, eu já tinha o álbum praticamente pronto. Já tinha o álbum pronto, literalmente. Nos 6 dias seguintes à minha primeira entrada, à minha volta ao estúdio, eu fiz as 15 músicas que vão sair no álbum. E depois de acabar as músicas, eu disse, pá, olha, ainda tem muita coisa que eu quero Falar. Estás a ver? Sentei com o Chris também, com o El Puto na altura. Eles ouviram o projeto todo, deram algumas dicas, não sei o quê. E disseram, olha, eu acho que tu tens muita coisa para dizer. As pessoas ainda querem ouvir muito de ti, ainda não... Querem saber what you have to say, estás a ver? Então depois desse meeting ele saiu e eu comecei a escrever o livro. Então, 220 páginas, 3 meses depois, aqui estamos nós com o livro já pronto, com o álbum já pronto e com a missão ainda de lutar por justiça mais forte que nunca. Para quem não sabe, dia 9 aí tá estreia, né? O Exato. álbum estreia, o livro também que vais lançar. Quero te dizer que foste muito forte, bro, e estás a ser muito forte. Eu queria perguntar a parte da justiça. O processo está a correr. Olha, o processo está a correr agora e o processo está a correr. Semana passada tivemos o primeiro resultado da autópsia feita cá em Moçambique e agora estamos à espera do resultado da autópsia feita na Turquia. O que eu posso dizer é que a autópsia claramente diz que a causa da morte da minha esposa não foi uma causa natural, foi uma causa violenta, ok? E nós agora dependemos do resultado turco para prosseguir para dar início às audiências e tudo mais. Como eu já tinha mencionado aqui, estamos com mais de 200 páginas a nível de dossiê, file, relatório judicial. Isto para dizer que as coisas estão a andar. Se tivesse ajuda, se calhar do governo moçambicano, da embaixada da Turquia cá também, que ainda não se pronunciou, Se calhar no jovem aí, né? se calhar as coisas já estariam a correr a um passo mais acelerado. Mas por experiência de outros, né, disseram-me que é normal que leve dos 4 aos 6 meses para termos uma autópsia mais concreta, detalhada da Turquia. Isso foi a minha advogada mesmo, foram os meus advogados mesmo que disseram. Então, eu estou aqui a tentar pedir ajuda às ONUs, aos direitos da mulher, Women's Watch, todas essas entidades,
para que se sensibilizem com a situação e para que não olhem para este caso só como um caso da Ana. Eu estou aqui a lutar por justiça pela Ana, mas a causa é muito maior, pois eu tenho várias outras famílias aqui, moçambicanas, que estão na mesma situação. Outras em situações muito mais tristes, pois são filhas que voltaram, que foram sozinhas, voltaram mortas, estás a ver? Então não tiveram alguém como a Ana teve, que acompanhou e que pudesse ir contra o que eles estão a dizer e dizer não, aqui houve algo que não correu bem e vocês são culpados por isso. Não tiveram essa pessoa para apontar o dedo. Então o que digo é que se calhar seja uma nova missão que Deus me esteja a dar, que vai ser ajudar essas pessoas e envolver-me em casos de género. Ou evitarem. Nós podemos evitar muitas dessas coisas. O hospital em que a gente fez a operação da Ana era um hospital que já tinha tido casos graves de mortes. Iguais. Semelhantes. E mudaram de nome. Então eu pergunto ao governo turco como é que vocês voltam a dar licenças a um hospital que já tinha sido fechado, simplesmente mudou de nome e volta ao ativo, continua a matar e nada é feito. Cadê já o sentido de, né? E 2 semanas depois da morte da Ana, no mesmo hospital morreu uma outra pessoa que fez a mesma cirurgia que a Ana fez. Não acredito. Um turco. Depois morreu mais uma outra pessoa. Morreram mais 2 pessoas no mesmo hospital. Não se faz nada. A fazer a coisa. Eles têm que fazer. O que me espanta é ter o governo moçambicano ainda a permitir essa clínica, a AlpMed Clinic, de fazer publicidades cá. Há dias mandaram-me a foto de uma influencer cá de Moçambique também, que está a abraçar a mesma clínica e que está a fazer a promoção dos serviços da tal clínica, da AlpMed Clinic. E eu me pergunto, não acompanhou? É isso, mano, mas uma cena que... Você não tem empatia por aquilo que está a acontecer? É estranho. Eu recordo que naquela altura estava-se a falar que houve uma negligência médica. Sim. Mas agora podemos concluir que houveram muitas pessoas que podemos ligar à negligência médica naquela altura. Sim. Não só os doutores, a família, as pessoas que estavam com você. Todo aquele grupo agora parece-me mais uma quadrilha. Exato, um esquema, como disseste. Assim, muito bem organizada. Estás a ver? Uma assim, muito bem organizada e que te vai fazer parecer algo que não é. E os smoking mirrors deles são lindos. A cultura é bonita, o país é lindo, as estruturas são clean, são bonitas. Tu não vais pensar que estás num sítio, estás a ver? E é isso, a gente foi... Isso é muito mais que azar, isso é muito mais que má sorte. A tragédia aconteceu conosco, mas eu espero que sirva de exemplo para outras pessoas. Eu sou da opinião que não existe necessidade de submeter-se a esse tipo de transformações ou a esse tipo de cirurgias, a não que seja realmente por questões de saúde graves e necessárias. Por questões estéticas é inútil. Aqui estou eu, desnecessário. 30 anos, recém-casado, viúvo, mas com muita força, mano. E vejo as mulheres todas a sentirem a pressão da sociedade, a terem que fazer essas alterações estéticas, etc. Nós nem sequer gostamos assim tanto disso. Nós como homens, para ser sincero, agora saindo um bocado do tom sério, nós nem sequer gostamos disso, estás a ver? Deus fez-nos a sua imagem e não nos fez mal. E não precisamos de extras. Não precisamos de extras. O que for alcançável de forma natural é alcançável de forma natural. Que seja alcançável de forma natural. And go for it. Às vezes nós estamos muito preocupados. Sim.
em ir em busca, E né? depois nunca será suficiente. Yeah. Nunca será enough, estás a ver? Quando é que vais meter o basta? A minha esposa já tinha feito uma outra cirurgia, estás a ver? A mamoplastia. Sentiu vontade de fazer, de aumentar ainda mais o seio, estás a ver? Então, eu digo, it's not worth it. It's not a good thing. Yeah, não é o custo da vida. Poxa, que capítulo, irmão. Que capítulo. Mas fico feliz que as autoridades, a justiça, estão todos a trabalhar. Está tudo a continuar. Espero que também continuem a trabalhar. Espero que Espero da forma também. que estás a dizer, que podes considerar que vais ajudar várias famílias, várias pessoas. E podes considerar que esse é o teu papel, mano. Pá, vamos lá. Eu agora estou com essa missão mesmo. E não digo isso para procurar simpatia ou empatia das pessoas. É porque eu me sinto mesmo no dever de fazer isso. Porque eu vi com os meus próprios olhos do que é que eles são capazes. Estás a ver? Eu vi com os meus próprios Em olhos live. e senti na pele como é que aquilo tudo é organizado. E por que falam da tal máfia turca. Estás a ver? Por que eles falam de... Já tenho amigos que dizem, olha, não te metas a falar de certas coisas, não te metas a... Irmão, já eu estou sozinho, estou com... Não, tu tens de falar, bro. Tipo, estou até aqui de recursos que eu tenho que ter para conseguir lutar por algo que é do meu direito e é do meu dever, tá a ver? Já é meu direito só, estás a ver? Eles me devem justiça. Então, E vais em busca eu disso. vou à busca disso, nem que seja para Lutar. para vender o último tijolo do meu teto, estás a ver? Eu vou à busca de justiça. Ela não era um ser só neste mundo largado, estás a ver? É uma filha, é uma irmã, é uma esposa, é uma prima. Tanto que a tua preocupação primeira foi de como falar estas pessoas todas. Eu dou graças a Deus à família dela que me apoia, que está comigo todos os dias. Os tios, as tias ligam-me todos os dias só para check on me, para saber como eu estou, etc. Porque já estávamos felizes uns aos outros, fazíamos bem uns aos outros e eles confiaram a filha deles a mim. Então, that's it. Eu peguei aqui o telemóvel. Não, eu queria mesmo dizer para tu nomeares as pessoas que querias nomear. Estou a ver aqui, já estamos a boé, né? Mas bro, sabes como é que é? Nós sempre estamos juntos assim. Não, man. E muito obrigado pelo espaço, mano. Nós é que agradecemos aqui por teres escolhido a nós. Então, Por sentiste confortável connosco. sim, bro. We homies. Desde o início disseste-me isso deixou-me We homies. muito feliz. Então, eu quero pedir mais uma vez, né, a essas figuras aqui que representam uma parte das entidades que podem fazer com que a gente obtenha justiça justa, né? E o quanto antes. Então tenho aqui o Kemal Memisolu, o Sali Bakanli, a United Nations, né? A ONU, a Women Rights, ao Ministério de Justiça moçambicano e ao Ministério da Saúde também moçambicano, aos presidentes também. Eu acredito que deveria ser do interesse do Estado defender um cidadão. Ainda hoje, até hoje, estou à espera que alguém da Turquia, da Embaixada da Turquia, etc. Eu já pedi mais de não sei quantas sentadas com eles, mas até hoje eles continuam a emitir os vistos, sempre usando a mesma clínica que matou a minha esposa, e ainda não conseguiram sentar-se comigo, nem para dar-me apoio sequer emocional. A única vez que eu tive uma troca de info com um deles foi quando cruzei-me com um deles e ele disse: olha, eu acho que alguém fez um post no Facebook.
Eu disse, não estou a perceber. Quer dizer, a vossa forma de entrar em contato comigo, eu que vim para a vossa embaixada, Foi um post. preenchi os formulários, meteram-me o carimbo, deram-me os vistos, fizeram-me confiar numa clínica que vocês meteram no país. Perco a pessoa que... Quer dizer, fizeram um post. Foi o que ele disse. Fizemos um post no Facebook e... Quando der para entrarmos em contato, entraremos em contato. Até hoje estou à espera, mas eu me estou a mover com os meus advogados e eles sim estão a defender os meus interesses. Tenho que agradecer aos todos os meus amigos que estão a suportar-me também, os mais velhos que estão a meter-me em contato com algumas estruturas que me estão a apoiar. E agora voltamos aí às conferências de imprensa, porque já começaram a sair os resultados das autópsias e o caso agora começa com as audiências. Então o caso vai voltar à tona agora. Espero que ao menos isso os faça preocuparem-se um bocado. Manifestar-se, pelo menos manifestar-se. O mínimo. É muita negligência, irmão. O mínimo. Espero que tudo fique bem, espero Vai que correr. as coisas recuperem-se, espero que tu voltes a teu normal, espero que... Estamos a tentar já. Eu vejo o esforço da tua parte, irmão. Dia 9 de novembro. Podes já ficar também. Sim, galeria. Nós vamos lançar isto antes do dia... Sim. Ok. Por isso é que eu disse que aproveitar de fazer o merchandising. Ok, então dia 9 de novembro estaremos no Galeria para o lançamento do livro e do álbum Love Hurts, O Viúvo, e conto com vocês todos. Será uma noite diferente, onde há os vários tipos de expressão artísticas, a literatura, a música se juntarão para contar uma história verídica, real, de amor, dor e superação do vosso artista The Hermes, ou também conhecido por Elgar Miles. Terei alguns special guests que fazem parte do projeto, alguns amigos que dividiram e partilharam momentos também com a Ana, que se farão presentes, e juntos celebraremos a vida e a passagem dela pelas Enquanto nossas esteve vidas cá, enquanto sim. cá esteve, exato. E Top. contaremos essa história linda, mas triste, mas que sirva de inspiração também. E hoje tenho a certeza que muita gente vai se identificar, com certeza. Para fechar com chave de ouro aqui, gostaria de te agradecer. Gostei muito de estar contigo, meu irmão. Gostei muito de te ouvir. Pelo que passaste, já és uma pessoa muito forte. Estás a aguentar o impossível. Espero que voltes em breve. Já estás a voltar dia 9 e gostaria que deixasses ficar aqui uma palavra final para quem está a assistir, quem quer saber, quem tem alguém do seu lado e perde daqui para aqui. Como é Que a mulher que deixasse ficar essa força que tens aí para o people em casa. Ou seja, um conselho. O que eu diria é que todos temos que apreciar o que temos. Temos que apreciar as pessoas que nos estão próximas. Temos que viver o momento. Temos que estar mais presentes uns para os outros. Porque são momentos como esse em que tu percebes o quanto tu também és amado. Quando fizeste bem ao mundo, o mundo te vai também doar o bem de certa forma, mesmo que seja num momento trágico. Existe sempre uma luz no fundo do túnel, mano. E eu estou a passar por um momento do pior momento da minha vida. Venho passando por várias coisas. Perdi meu pai também há 2 anos, agora perdi a wife. Mas isto está a servir para eu apreciar mais o meu momento cá, a minha estadia cá no mundo. E como eu já tinha dito, vivam com urgência, que os nossos planos no final do dia não são nossos. Estás a perceber? Existe alguém que já tem algo bem traçado, ainda que sejam por linhas tortas. Estás a ver? But Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Amem-se, mostrem amor, que nunca se sabe o dia da manhã. Ok? Só isso, mano. Com esse clima ficamos aqui com mais um episódio. Fiquem ligados.
ligados. Vem novidades. Obrigado. Thank you, brother. Much love. Much appreciated. Let's get it, brother. Only one you, muita opinião, pouca fé, too little love, too much hate, no loyalty, like ain't that a trait? Wait, what? But I got the bars for your barriers. I take 'em and I bury 'em. You are now tuned into Pod Better 33. Turn up, fala mais sobre ti. Fala, open convos, não há mais portas fechadas para ti. Saídas e saídas, we got it coming in. Yeah.